Sejam bem-vindos a mais uma Happy Talk. E este mês vamos ter 2 Happy Talks, nós normalmente temos 2 Happy Talks, não é? Já sabem que é de 15 em 15 dias. Bom, estava a dizer, as nossas Happy Talks têm como tema central a felicidade. Vamos ter hoje connosco a veterinária Daniela Dias e vamos falar do tema sobre a felicidade de 4 patas, portanto vamos falar sobre os animais e o impacto que os animais têm no nosso bem-estar. Depois vamos ter no próximo dia 18 de dezembro, a segunda Happy Talk do mês, em que vamos falar sobre a norma de sistema de gestão de bem-estar e felicidade organizacional. Mas vamos ao que interessa, que é hoje. E eu vou chamar aqui a minha convidada. Olá, boa noite. Olá, Daniela. boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. A Daniela é uma pessoa que é muito especial e é inclusivamente a veterinária dos meus animais, que é o Max e a Mimi, portanto, já nos conhecemos. É verdade. E tive a ideia de convidar a Daniela, porquê? Porque, entretanto, com o Max, que tem 6 meses, comecei a perceber que haviam determinados momentos que eram muito potenciadores de felicidade e bem-estar nas várias dimensões, não era só em termos físicos, mas também relacionais e emocionais. E eu disse assim, não, isto é merecedor de uma talk para nós falarmos do impacto do animal na vida da pessoa e tomar as decisões que devemos tomar e que já vamos falar sobre o assunto. Então, quem é a Daniela? Vamos apresentar a Daniela, não é? E depois é que vamos começar as nossas perguntas. Então, a Daniela é veterinária e desde muito nova parece que gosta de animais, não é, Daniela? É isso mesmo. E sempre quiseste ter esta profissão, desde pequenina? Sim, houve uma altura que dizia que não seria capaz, portanto, por gostar tanto dos animais, mas rapidamente mudei de ideias. E acabaste por formar na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa. Portanto, és alfacinha, lisboeta, não é? Diz? Margem Sul. Ai, desculpa. Vamos falar. Pronto, Lisboa e Margem Sul não é a mesma coisa. Mas pronto, ok. É como eu começou lá... Arredores. Exato. Das beiras, para mim, Lisboa é tudo o que está. E pronto. Vocês compreendem, não é? Não deve ser a única a pensar assim, mas tudo bem. Agora, começou a trabalhar em Sintra, trabalhou 17 anos na Feira do Passarinho em Lisboa. Em Campo Lide. Em Campo Lide. E depois, em 2019, abriste o teu consultório, que é a VET Campo Lide, certo? Isso mesmo. Portanto, quem quiser uma veterinária boa, eu recomendo, não sou só eu, atenção, eu recomendo, já sabem. Então, dizem, VET Campo Lide, Daniela Dias. Estão entregues em boas mãos. Muito obrigada. E além disso, os donos que, entretanto, fui encontrando os donos do caminho nas minhas passeatas com o Max e, portanto, já me disseram mesmo isso. Vivem em Odivelas, têm 3 filhos, 2 gatos e, portanto, tem muito com que se entreter. E a Daniela vai falar connosco sobre, então, o que é que os animais têm a ver com a nossa felicidade e como é que eles são um potenciador ou um booster de felicidade. Mas antes disto, há sempre uma pergunta, Daniela. Há sempre uma pergunta que eu faço, que é, o que é felicidade? O que é felicidade para a Daniela? Bem, para mim tem a ver com paz interior, estar bem comigo, estar bem com os outros, tem a ver com alegria, tem a ver com um sorriso que é quase constante e um riso também bastante frequente. Isto para mim, definição de felicidade. Ou seja, os teus componentes de felicidade têm que ter alegria, paz, sorriso. Tem que haver sorriso, não é? Isso mesmo. Tem que haver sorrir. E é verdade, sabes que a psicologia positiva vem dizer o quê? Que não é ignorar isto,
houve várias ondas. A psicologia positiva apareceu em 1998 e, portanto, já tiveram várias ondas. Na primeira onda focou só na parte positiva, depois na segunda introduziu já a parte negativa, a terceira por aí fora e já estamos quase que numa quarta. Pronto. E então o que é que acontece? Não, a felicidade não é só focar no positivo, o negativo continua lá. Sim, Portanto, sim. os desafios do dia a dia estão lá. Só que o que acontece é, nós precisamos do quê? Que as emoções positivas transcendam As outras. menos boas. Então, sim, o sorriso é um ótimo remédio para ajudar a quê? A tornar o rácio positivo, basicamente. E então faz todo o sentido, sim, senhor. Pronto. Agora, vamos lá falar dos animais. Tu tens dois animais, tu trabalhas todos os dias com animais. E de que forma é que os animais de estimação são recomendados para aumentar o bem-estar das pessoas, das famílias? Qual a relação que existe entre a felicidade e os animais, na tua opinião, porque realmente é importante esta relação e cultivar e apostar, digamos assim, em ter um animal de estimação. Os animais são realmente um fator que contribui, são alguém, mais do que um fator, porque eles não são uma coisa. Alguém que contribui para os tais sorrisos, para o deixar para trás preocupações, para nos fazer focar naquilo que realmente é importante e desvalorizar pequenitas coisas que nem sempre são relevantes, mas que às vezes nos fazem confusão. Os animais despertam em nós hormonas, neurotransmissores que são positivos. É uma sensação de bem-estar. Afagar até só o pelo de um animal é tremendo. É físico, é emocional, é a todos os níveis. Ter animais está mais do que provado que contribui para a nossa felicidade, sem dúvida. E tu estavas a falar do bem-estar físico, o bem-estar emocional. Uma das coisas que eu gostava de partilhar aqui é que eu tinha, a Mimi é um gato, é uma gata, não é? Portanto, desde quando era mais nova tinha animais, o meu pai tinha lá animais, era de uma aldeia e tínhamos animais, numa versão completamente distinta, a forma de trato era completamente distinta do que na cidade, eles lá eram livres, podiam andar, podiam correr, andavam atrás das ovelhas, toda a gente se chateava uns com os outros, desapareciam, depois voltavam para casa e estava tudo certo. Numa cidade não é assim, não é? Portanto, nós precisamos ter noção do contexto onde estamos inseridos e adaptar a nossa criação do animal. E, portanto, quando o Max me apareceu como cão, eu assim, bem, não era esta a realidade que eu estava à espera, não é? E então, a rotina de levar à rua, educá-lo, fazer as necessidades, essas coisas que um animal dá trabalho e realmente não é um fator. É muito mais. Eu concordo que é um segundo filho, entre porque realmente preciso de um processo de educação que é desafiador. Bom, e isto para dizer o quê? Que neste processo de educação dos xixis e dos cocós a fazer na rua, comecei a levar a minha filha, a Lia, à escola com o Max, que era uma forma de combinação de tarefas, não é? Vai lá a Lia, vai passear o cão e pronto. No meio deste percurso, curiosamente, eu já falo com pessoas e as pessoas já me abordam e outras falam por causa do Max. E aqui estamos a trabalhar, a falar da dimensão do bem-estar relacional. Tal e qual. E, portanto, é um facto que em várias dimensões o animal ajuda a potenciar e a trabalhar as várias áreas, as várias dimensões do Sim, é verdade. Dentro e fora de casa, é isso mesmo. Outra coisa que eu achei curiosa é, especialmente, por exemplo, quem trabalha muito ao computador, que é o quê? A parte do bem-estar físico. Ok, então, mas porquê é que contribui para o bem-estar físico? Porque obriga-te a sair de casa, porque te obriga a andar,
obrigar àquilo que a gente chama o movimento, porque agora estamos na era do sedentarismo, e então cada vez estamos mais tempo sentados e com falta de movimento, e então o animal é uma forma, não é como o gato não é bem a mesma coisa, porque tu não vais passear um gato. Agora, um cão, obrigatoriamente, sim, vai sim. ter aqui, não é? E eu conheço várias pessoas que adotaram porque lhes foi aconselhado pelo clínico de família, o médico de família. Portanto, no sentido de os estimular a andar, a sair de casa, fosse por situações de idade, meramente de falta de locomoção, fosse por situações de depressão também. Então, a quem era aconselhado principalmente o cão, mas muitas vezes também gato, conforme a idade da pessoa, para obrigar as pessoas a sair da sua mesmice, a fazer algo, a cuidar, a levantar-se até todos os dias. Então, terapêuticos. Não, é verdade. E estavas a falar ali dos neurotransmissores. Tens hormonas e tens neurotransmissores, que, por exemplo, imagina, relativamente ao stress, nós temos o cortisol, ajuda, digamos assim, a estabilizar o teu equilíbrio homeostático e, portanto, essa calma acaba por ali ajudar a regular o teu nível de stress e ansiedade, que é ótimo. Sim. E a verdade é que tu dás uma festinha ou um animal e estás ali um bocadinho, é mesmo reconfortante. E depois, estávamos ali a falar, temos a serotonina, que é a hormona do bem-estar, temos a dopamina, que é do prazer, isto já são neurotransmissores. Depois temos mais, eu aqui tirei aqui os meus apontamentos só para deixar, porque eu acho que é importante ter título informativo. A solidão, a redução da solidão, por exemplo, estavas a falar da médica de clínica, dos médicos de clínica geral. As pessoas mais idosas, uma das coisas, e mais que a história das tecnologias, tem tendência a entrar em mais períodos de solidão. E então um animal é um companheiro, não é? É um companheiro, sim. E, portanto, eu acho que é realmente algo que pode ser profícuo apostar-se a ter, a pensar não nas dificuldades que vai ter ou os trabalhos que vai ter, mas sim a focar na parte positiva, quais os benefícios que eu vou ter ao ter um animal. Isso mesmo. Nós já elencámos uma série deles. Agora, a outra pergunta que eu tenho para ti é: o que é que devemos considerar, e esta é muito importante, o que é que devemos considerar na escolha de um animal de estimação para garantir que ele se adapte ao estilo de vida da família e às partes envolvidas, não é? E que vivam em harmonia e respeito. Isto é importante. Isto é extremamente importante. Portanto, antes de ter um animal, de fazer uma adoção, é particularmente importante considerar a nossa rotina, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, para poder mais adequadamente escolher. Escolher a espécie, escolher o porte, quando se aplica a um cão, por exemplo, escolher o caráter do cão, escolher a idade do próprio animal. Faz muito mais sentido uma pessoa, se calhar na casa dos seus 80, adotar um animal que já tenha os seus 80 em idade humana, do que um bebê, porque um bebê, à partida, irá ultrapassar essa pessoa na esperança de vida. Um bebê vai ser mais rabino, vai fazer mais disparates, pode fazer a pessoa tropeçar. Então, todas estas coisas há que ter em conta. Se nós temos um estilo de vida em que, uma vida profissional, estamos frequentemente a viajar, temos que considerar isso na escolha do nosso animal, porque se escolhemos um animal que é particularmente necessitado em termos de afetos, portanto necessita de muita companhia, um cão pequenino, por exemplo, um cão que não é feito para estar no exterior, temos que considerar, e temos até que considerar se vale a pena adotar ou não, porque apesar de nós podermos gostar, há certas situações em que pode não ser viável, pelo menos nessa altura, pode não ser o adequado. Então há que ponderar todas estas coisas. Se é um cão jovem, obviamente vai ser um cão particularmente enérgico. Temos tempo,
temos recursos, temos possibilidade de o levar à rua, de sair com ele, de brincar com ele, ou nem por isso. Então, todas estas informações, porque não somos todos iguais e cada um de nós tem as suas rotinas, tudo isto é particularmente importante para se fazer a escolha certa e o animal certo, de acordo com as capacidades que já são inatas da raça, da espécie que nós pretendemos adotar. Então, fizeste aí umas referências muito interessantes. Ajustar a primeira pessoa ter consciência da sua própria condição de vida. Tal e qual. Depois, ou seja, as próprias características do animal. Eu não sei até que ponto é que as pessoas tomam isto em consideração. Eu, por exemplo, eu estou a passar uma série de desafios com o Max, e tu sabes, não é? Que o Max fez agora 6 meses, está naquela fase mesmo muita energia, rói tudo, faz buracos nas paredes, e eu assim, minha Nossa Senhora, o que é isto? A questão é que é esta, se uma pessoa de, por exemplo, de 60 ou 70 anos, e atenção, eu quando fui buscar o Max não tinha um mês. Sim, era assim. E, portanto, nesse caso, eu nem sequer podia perceber qual é que era o caráter do animal. Mesmo. E então, conclusão da história. Isto para dizer o quê? Que a própria pessoa, por exemplo, dependendo da idade que tem, e para quê? Porque nós estamos aqui a falar de um potenciador de bem-estar. Para não ter um efeito inverso, é preciso realmente uma tomada de decisão consciente. E essa tomada, uma das razões que eu também fiz esta talk hoje era exatamente isto. Para as pessoas perceberem, é a mesma coisa que dizer assim, ir à festa é maravilhoso, faz muito bem e faz muito bem ao meu bem-estar, Não, depende da pessoa. Depende da personalidade da pessoa. Há pessoas que gostam de estar mais na solitude, há outras pessoas que gostam de mais frenesim. Não importa, e está tudo certo, cada um tem o seu estilo de vida. E é importante nos animais perceber que também há isto, que é, o meu estilo de vida enquadra-se com o animal que eu estou a querer adotar, vai ser um potenciador de bem-estar ou vai ter um efeito inverso? É que se for ter efeito inverso, mais vale nem sequer tomar essa decisão e aguardar e obter mais informações e depois aí tomar uma decisão mais assertiva. Sim, concordo totalmente. Agora diz-me uma coisa, por exemplo, estavas a falar um animal assim da idade dos 80 anos, um cão. Um cão tem a esperança média de vida de quanto tempo? Depende do porte, mas vamos apontar ali para uns 13 a 17, dependendo do porte. Agora só para eu ficar descansada. Então, e quando é que ele deixa de ser criançolas? Também depende do porte. Há cães que por volta dos 6, 7 meses, os mais pequeninos normalmente, já entram numa fase quase adulta. Há outros que só por volta dos 18, 24 meses é que entram nessa fase adulta. O porte nos cães faz diferença. Ok. Portanto, estás-me a dizer que, no pior dos cenários, tenho 1 ano e meio. Mais coisa, menos coisa. E olha, sabes o que? Esta semana chateei-me com o Max e pensei assim, bem, os meus vizinhos já sabem que eu começo-me a zangar com ele logo de manhã, quando chego e vejo uma mesa toda ruída, ou vejo o deck todo ruído, ou vejo um buraco na parede, eu sei, o que é isto? Está legal. A questão, o que é que sucede? Nós, para quem tem filhos, os filhos, quando nascem, não é só um mar de rosas. Nunca. É noites sem dormir. Nunca. Troca a fralda X em X tempo. Portanto, ou seja, há uma dedicação, e eu estou a fazer esta analogia aos filhos, porque eu sou apologista, isto é a minha opinião, e cada um tem direito à sua, um animal não é uma criança, ok? Um animal é um animal, uma criança é uma criança. Sim. E então, o que é que acontece? Agora, que nós podemos tirar ensinamentos da educação de uma criança para perceber o trabalho que um animal dá e respeitá-lo com o devido merecimento que ele tem, não é? Porque é um animal, eu costumo dizer, se não é para tratar bem do animal, então não, é preferível não ter. A partir do momento que assume a responsabilidade, então aí vai ter que fazer, a expressão, tripas coração para saber fazer as coisas.
E então, isto para dizer o quê? Quando eu o chateio, ainda hoje estava a olhar para ele e pensei assim, puxa, tu realmente estás-me a lembrar quando eu estava a tomar conta dos meninos quando eles eram pequeninos. Fazia um traquiniço, bufava e depois no final, toma lá uma festinha, um miminho, um carinho. E é isto. E é nestes momentos, e isto um animal tem todo este processo faz parte da aquisição e ser-se dono de um animal. Sim, sim. E que não é só maravilhas, contudo, os benefícios que traz, eu acho que suplantam as dores de cabeça. Por isso que a gente não gosta dos nossos filhos, por eles nos irritarem durante uma semana inteira, não é? Eu concordo. Para mim, são membros da família, os animais. De 4 pernas, é verdade, mas são membros da família. E em termos de caráter, a formação, isto de cuidar, é sem dúvida semelhante à dos nossos filhos. Portanto, mesmo não sendo filhos, são membros, são elementos da nossa família e da nossa casa. E a partir do momento em que assumimos o compromisso, há que levar esse compromisso. Temos que fazer ajustes de parte a parte, mas o compromisso é para ir para a frente. Nós assumimos o compromisso. É uma relação que se cria. Situações muito, mas mesmo muito excepcionais poderiam alterar isto. De resto, temos que arranjar maneira. Isto é quase como temos 2 ou 3 filhos e que se desentendem, tanta vez que eu digo aos meus, tem que arranjar maneira, é família. Portanto, orientem-se, organizem-se, resolvam o assunto. Isto é família. Portanto, é para ficar. É verdade. Hoje de manhã, por exemplo, pedi ao Salvador para ir passear o cão e disse, amor, tem que ser, não dá. Ou seja, a partir do momento em que nós assumimos isto, tem que ser, as tarefas têm que ser divididas pela família. Não dá para ficar só centrado num, porque senão esse um depois não consegue dar resposta às outras coisas. E isto é que é família, é cuidarmos uns dos outros, é participarmos todos na vida uns dos outros. De 2 e de 4 patitas, pronto. Então, e vou-te fazer uma pergunta. Os teus animais, normalmente, que vão à tua clínica, são gatos, cães, e há que outra espécie de animais é que... Pontualmente, muito menos frequente, mas coelhos, furões, pássaros muito poucos mesmo, muito raro. Mas coelhos e furões ainda aparecem alguns para vacinação, para chipar, para algum problema menor que eu consiga tratar. Porque existem mesmo veterinários de exóticos, que estes animais são considerados exóticos. Então existem mesmo veterinários que estão preparados, que estão especializados em exóticos. Maioritariamente eu cães e gatos, essa sim é a minha especialidade. Ok, então já agora nós falámos que os cães, porque esta toca acaba por ser muito informativa, e o objetivo é, nós temos um booster, temos aqui algo que se for tomada como uma decisão informada, é um booster de felicidade. Okay? E, portanto, temos que dar as informações para que depois as pessoas dizem, ok, tudo bem, é o momento certo, não é o momento certo, porque às vezes nem é não ter capacidade de, pode nem ser o momento certo. Portanto, e qual é que é? Nós gostamos de ter por exemplo, a história do cão já eu venho a ouvir desde há não sei quantos anos. Amigos, não dá. Olha, já viram também, como é que eu vou conseguir ter um cão? Quem é que me vai ajudar? Não dá. Pronto. E então isto também é importante. Agora aqui a questão está, os cães mais ou menos têm, em média, já disseste, dependia da raça, 13 anos. Vamos por aí. Os gatos, quantos anos em média, de esperança média de vida têm? Está a aumentar muitíssimo, os meus recordistas são gatos. Eu, por exemplo, este ano perdi de uma cliente, claro, não é? Que ia fazer 24. Sim, mas a média dos gatos está nos seus 17, 18, 19 anos. Tenho vários com 20, com 21 creio que não tenho nenhum, tenho uma com 22 e com 17, 18, 19 tenho alguns. A esperança média de vida dos gatitos está a aumentar significativamente. Desde que eles estão mais tempo em casa, são mais cuidados e portanto, tem aumentado. Aqui há uns anos atrás, gato que era gato, tinha que sair e ir à rua e logo ficar exposto a uma série de patologias ou traumas, acidentes, enfim. E a esperança
era bastante mais reduzida, até doenças. Hoje em dia, a sua maioria dos gatitos está em casa, então ficam muito mais resguardados. Medicamos muito mais facilmente. A esperança de vida dos gatos Está a tem vindo aumentar. a aumentar. Uhum. Boa. É simpático, é. É. E agora, vou-te fazer, portanto, a gente estamos aqui, o nosso foco é, já agora os coelhos. Tu por acaso sabes a média de idade do coelho? Tem vindo a aumentar também, mas 10, 11 anos. É um limite, mas tem vindo a aumentar. Uau! Não posso deixar de partilhar quando estava grávida do meu filho, isto portanto foi há 10 anos atrás, ou 11, né? Estava ali em Benfica, no restaurante, a saciar os meus desejos de grávida, e então o que é que eu vi? Uma senhora com animal de estimação. Sabes qual era o animal de estimação? Um porco. Estiveram na moda, passear à trelainha e pronto, e lá andava o porquito. Opa, desculpem a minha ignorância, mas é assim, as verdades são para ser ditas, e quem me conhece sabe que há um valor, que é o meu princípio, a minha força, que se chama honestidade. E eu, então, o que eu tiver para dizer, eu digo, né? E eu, assim, eu vim de uma aldeia em que os porcos tinham uma determinada função, não é? Não era de todo ser passear. Bem, eu acho que se eu fosse à minha terra e levasse um porco de animal de estimação, alguém dizia, tá, mas está tudo bem contigo? Vá respondendo que não. Exato! E então, eu assim, poxa, então como é que se ensina um animal destes? Eu sei que não é a tua especialidade, mas aí é para tu satisfazeres a minha curiosidade. Não é para. Ou seja, um animal, um porco de estimação, como é que ele se educa? É possível? Não é um animal de estimação, ponto final. Então, pode andar na moda a situação, mas não é um animal de estimação. Agora, claro, não é? É possível tentar, mas não é considerado um animal que seja para estar dentro de casa, que seja para passear à trela. Tenho fortes dúvidas de que seja essa a expectativa de vida que o porco tem. Ok. Então... Pronto, então não é todo descabido. Não, eu tenho fortes dúvidas, porque lá está, não pode ser só o que nós queremos, como nós idealizamos. Temos que também pensar no próprio animal, que tem vontades próprias, que tem necessidades próprias e a felicidade, a minha, não pode basear-se na minha imposição de regras, de maneiras, de estilo de vida. Temos que nos adaptar também às do animal. E o animal pode ter outras necessidades, outros desejos, e que não se encaixam com os nossos. Ok, e isso eu chamo respeito. Sim, ou seja, sim. Respeitar a condição de cada, não é? Sim. Se eu quero ser respeitado, tenho que me dar ao respeito, e esta é a minha máxima. Portanto, significa o quê? Que se eu quero ter a companhia do animal, eu tenho que respeitar a condição dele e ele tem que respeitar a minha, e eu tenho que o educar para isso, desde que haja compatibilidade, porque se não houver compatibilidade, aí já entramos numa esfera... Passa por isso, sem dúvida, passa por isso. Boa. Fica toda contente. Eu disse, mas queres ver, Dália? Não, tu tens que ver aí. Não, ok. Depois, quais são as práticas que os donos de animais devem adotar para fortalecer a conexão e o vínculo com o seu animal de estimação? Cuidar, dispensar tempo, passarem tempo juntos, atividades diárias em que o animal esteja incluído, o animal sentir que faz parte daquela família, mesmo que seja uma família de um, mas sentir que é uma vida partilhada, sentir que está presente, sentir que é útil, sentir que é respeitado, que é amado.
Portanto, falávamos há pouco das festinhas, do afagar. Podemos até não estar a falar, mas estar a afagar. E é o suficiente para que ele se sinta amado. Acredito que sim. Não é preciso muito, mas temos que incluir no nosso dia-a-dia o nosso animal. Isto é básico. Eu agora lembrei-me que eu vi uma série, uma reportagem, um documentário, já não me recordo qual a especialidade, mas que tinha, era mais do género de documentário, sobre os animais que eram treinados, de acompanhamento, animais de acompanhamento. E que havia uns, até agora por falar na questão dos perfis, que havia uns que realmente que eram submetidos a um determinado treino e no fim desse treino ou estavam aptos para ser realmente animal de acompanhar. Quando eu digo acompanhamento, para ser específica, é pessoas com alguma deficiência, ou melhor, com algum nível de incapacidade, sim. Algum nível de... Isso é outra coisa, vou deixar nota. Não existe pessoas deficientes, existe pessoas com condições específicas. E então, há determinadas pessoas que têm determinadas condições que precisam da ajuda, por exemplo, de um animal. Por exemplo, as pessoas que têm cegueira, que têm todos os outros sentidos operacionais, que basicamente só precisam de um guia. Já não me recordo quais é que eram as doenças dessa reportagem que estava ali. Abordava. Mas existe uma série delas, portanto, passavam por um processo de treino e, portanto, ou o animal de si estava capacitado para ajudar, muita regra, por acaso aqueles senhores faziam cá uma falta para o meu Max pôr-se ali na linha. E então, conclusão da história. Isto, no fundo, para dizer o quê? Que eles são amigos e a relação, esse toque, porquê? Porque eles depois ensinavam também o quê? Que havia determinadas zonas que não era igual para todos os animais, isso deve explicar que havia uns que se tu tocasses aqui gostavam, outros eram debaixo da barriga, ou seja, era algo que depois se ia desenvolvendo, e eu creio aqui que é um bocado a relação dono-animal que vai... Mas posso explicar, portanto, eles vão gostando mais de um determinado toque do que outro, porque é aquilo que tu estimulas inicialmente ou existe alguma... Não forçosamente, já existe também uma sensibilidade prévia, tal como connosco, portanto, uns gostam mais de massagens nas orelhas, outros gostam mais de massagens nas costas, no couro cabeludo, há quem goste, há quem não goste, portanto, com eles também já existe uma sensibilidade prévia. Depois vai-se desenvolvendo. Eu ainda há pouco tempo recordo-me de uma senhora que tinha um gatinho, que infelizmente já cá não está, e a filha tinha o irmão desse gatinho. E então, que na casa da mãe, portanto, da senhora, era hábito lidar com o gatito e era uma forma de chamar o gatito, bater com os pés no chão. Uma coisa um pouco mais ruidosa, mas que o gatinho já conhecia e vinha perfeitamente e punha-se barriguinha para cima. Certa vez receberam o irmão do gatito em casa e fizeram a mesma coisa. O gato fugiu, esteve escondido horas, porque aquele bater de pés, que era tão rotineiro naquela casa, não funcionava para ele. Ele entendeu de uma outra forma. Portanto, há a sensibilidade individual de cada um, principalmente nesta parte do toque física, mas também há todo um estímulo que pode ser conseguido, e isto existe a dois, entre o tutor e o seu próprio animal, que... com particularidade, que é individual, portanto, para aquele animal, para aquele dono, mas há um ajuste entre os dois, já desenvolver uma cumplicidade com aquele toque naquela determinada região. Portanto, isto é que é uma relação. Exato, é como as crianças, é tal e qual. Por exemplo, a minha filha adora que lhe faça festinhos nos pés. Pronto, ela fica... É a melhor coisa que eu posso fazer. Gosta, ponto. E, portanto, ou seja, o Max, eu já percebi que gosta que lhe faça na barriga. E, portanto, isto a gente vai desenvolvendo. Isto é uma das formas. Como é que um dono, teenager,
não é? Uhum. Que não sabe que está a ter o seu primeiro cão, tipo eu, noutra versão, não é? Não na versão de aldeia, na versão de cidade. Isso. Eu estou a aprender e está tudo bem. Como é que sabe que o animal está a gostar da carícia que o tutor lhe está a dar? Pela resposta do animal. Mexe o rabinho, existe mexe o rabinho. Eu hoje fui passear o Max e o senhor do estacionamento estava na conversa, começou a ter conversa com ele e ele começou logo com o rabinho dele. Sério, és um vendido! Os cães, a caudinha é um grande indicador. Okay. Nos gatos também pode ajudar, mas não é um indicador tão fiável como é para os cães, porque os gatos podem abanar em duas situações, não é tão visível. Agora, se ele não gostar, ele vai-se embora, um gato, por exemplo. Exato. Se for preciso, até dá uma patadinha, portanto, se já for mais velho. Outros ficam deleitados e começam a dar marradinhas. Isto no exemplo do gato, portanto, são outras formas de expressar. O cão é um pouco mais expressivo, o cão mostra logo, portanto, quer seja com a caudinha, quer seja pela posição, umas lambidelas que nos dão nas mãos, estão satisfeitos, mas eles expressam. É preciso nós também estarmos atentos e perceber o que é que eles nos estão a dizer, mas isso vem com o tempo, isso desenvolve-se. Por isso é que há donos que à mínima já sabem que o animal está a gostar, não está a gostar, que vai reagir, não vai reagir, porque já o conhecem. Hoje, como estava a te dizer, o meu filho foi passear o cão e eu normalmente costumo ir com ele à rua, quando vou levar a minha filha ou mesmo ser eu a levar. Como não fui, ele não deu como a saída dele efetuada por ter ido com tudo. Não. Despediu. Assim, mas olha lá, tu não vais comigo? E assim, não, já foste. Não é? E, portanto, realmente eles aprendem determinadas rotinas. E gostam muito de rotinas, Para eles é uma segurança ter às vezes as rotinas. Por isso é que alterar as rotinas pode destruturar a cabecita, porque já não percebem o que é que se passa hoje, o que é que hoje está diferente e pode fazer até um desajustar da condição normal. Ok. A outra questão que eu tenho aqui é: pode explicar a importância do ambiente de desenvolvimento para o animal de estimação e como é que isso pode influenciar o bem-estar e o comportamento tanto do animal quanto da família? Eles são muito semelhantes às crianças, eles aprendem e apreendem o que está à volta. Portanto, um ambiente familiar, porque é que eles são tantas vezes o reflexo do seu próprio dono, que tantas vezes é dito que os animais que são o reflexo do seu dono, porque eles absorvem a ira, absorvem a falta de consistência no trato, no tratar bem, no tratar mal, da mesma forma que absorvem a alegria, a boa disposição, a simpatia. Existem características de facto inatas a animais que são mais predispostos a serem mais simpáticos, mais afáveis, mais sociáveis, mas como tudo, e como acontece connosco próprios e com os nossos filhos, isto tudo tem uma aprendizagem e com aquilo que se vê, que se vive, aprende-se, seja para o bom, seja para o mau. Frequentemente um dono irado, um dono com características mais bélicas, é o animal que nós vamos ter. Será um cão irado, com características mais bélicas, menos sociável, um cão difícil. E ao contrário também acontece. Portanto, cabe-nos a nós promover, esperamos nós, não é? Dependendo das características que nós próprios temos, mas promover um próprio ambiente saudável para que ele possa, digamos que, como eu digo... ter um desenvolvimento que também será saudável. Exatamente. E agora vou-te fazer a pergunta difícil de outra maneira. Então. Imagina que tu tens um dono que é impulsivo, ok? E que está na esperança que o animal o ajude
a controlar, por exemplo, esses comportamentos menos adaptativos. Pronto. Okay? O que é que tu dirias como veterinária? Imagina que eu sou essa pessoa. Chego ao teu consultório e digo assim: olha, acabei de ter um cão, porque eu acho que ele vai me ajudar a desenvolver determinadas competências que eu não tenho, nomeadamente a desenvolver, por exemplo, a paciência. Porque, digamos, a pessoa que tem tendência a ser impulsiva, eventualmente terá menos facilidade de ser paciente, ter como é que eu digo, empatia pelo próprio animal, não é? Sim. Então, esta era a explicação. Agora eu ia dizer, ok, tenho um animal porque eu acho que vai me ajudar a ser mais paciente e a conseguir controlar, ter mais autocontrole. Ok. E tu conheces o dono, neste caso. Pois, mas, bom, tipo do género, olhavas, não dizias, pensavas e dizias, mas... Aí é particularmente importante, ainda é mais importante a tal escolha, a tal seleção, porque, e isto, portanto, de uma forma o mais simpática possível, será aquilo que eu tento passar e que muitas vezes acontece. Temos que escolher muito bem esse animal. Temos que ver as características do animal para ver se será adequado ou não, porque se a pessoa já tem estas características em si, tem que contrabalançar muito bem isto e tem que ponderar se de facto isto não é um brinquedo, é um animal, é um ser vivo. Será que de facto a pessoa tem capacidade ou depois vai mudar de ideias e o tal compromisso nem sequer é assumido? Portanto, o cão não tem aquele poder milagroso de sanar, de repente trazer só sorriso à vida. Não, claro que não, nem o cão, nem o gato, nem nenhum animal. Isto tem que ser desenvolvido. Acredito que a pessoa deva desenvolver isto até mais cedo e não esperar do cão. Portanto, não transpor. Não é o Euromilhões, o cão, não. Exato, não é transpor para o cão a dizer assim, ok, tu vais ser uma forma de. Não. Sim, ok, sim. Como é que eu tenho que desenvolver? Até pode fazer ou seja, no fundo tem que haver um trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento de determinadas competências, para quê? Para que depois que até pode ser um facilitador e ajudar e um motivador, mas tem que haver lá está, tem que haver ser o mesmo um motivador e estar por trás dos valores e da força de cada um, para depois assim, ok, para não usar, para não acabaram de despejar as suas frustrações em cima do animal, em vez de estar a aproveitar e dizer, ok, não, vamos lá nisto, estamos juntos e vamos desenvolver as competências que nós precisamos e ajudar-nos um ao outro, não é? Concordo. Experiência, por exemplo, de voluntariado é algo que até nos permite já ter alguma percepção, conhecer vários animais, ver se algum encaixa connosco, se algum de facto seria a opção correta. Portanto, há que pensar muito, muito bem, porque se nós temos dúvidas, então se calhar não é a melhor altura. Okay. Se ainda persistem dúvidas, isto tem que ser pensado. Isto é como um relacionamento. Ninguém cai num relacionamento, olha, deixa lá ver, e agora, olha, vem lá viver comigo e deixa lá ver como é que isto corre. Às vezes até pode acontecer, mas o que acontece mas normalmente o resultado é quase como aqueles que adotam por impulso um animal. É depois deixarem. Só que neste caso, este será bem mais ingênuo, bem mais inocente e fica com esta experiência que tantas vezes é traumática. Ok. Pois não tem como se defender realmente. Portanto, não percebem, muitas vezes não percebem. Passam por experiências menos positivas em que há quem bata, há quem grite e ficam com traumas para o resto da vida. Conheço vários que foram adotados e que se veem uma vassoura desatam a fugir e que se alguém fala um pouco mais alto até xixi fazem. Isto são traumas, isto foram experiências muito mal conseguidas. Desculpa ter morrido. Eu mostro a vassoura ao meu Max e ele começa a brincar com a vassoura. Eu assim, para ter respeito, ao menos. Não! Não está traumatizado. Não, isto está todo.
Ainda bem. A sério? E não é que não tenha feito disparates. No entanto, é a forma como se corrige, é a forma como se aborda a situação, não é? Eu acho que, por exemplo, e está a ser uma experiência para mim, atenção, o Max está-me a ser extremamente. A Mimi, Aham. eu hoje estava a fazer um trabalho e estava a fazer tipo a correr a Mimi que é a gata, estive Sim, a correr sim. as fotografias e encontrei a Mimizinha assim, deste tamanhinho, em que Sim. o Salvador com ela ao colo ali, tipo todos assim, oh, que maravilha, não é? Aham. Agora já está grandinha. E então, que tem medo, que este é o meu desafio, que ela e o Max não se estão a dar muito bem. Uhum, uhum. Pronto. E então o que é que sucede? O Max é outra experiência diferente. Uhum, A forma como eu me adaptei ao desenvolvimento da Mimi foi muito mais fácil, uhum. embora ela fosse uma saltitona, tipo, uou, que a gente disse, como é que é possível ela fazer isto? Mas faz. O Max não, foi uma experiência nova. Uhum. Então, ou seja, eu cá por olhar para isto como mesmo uma oportunidade para eu desenvolver determinadas competências. Sim, sim. Ao mesmo tempo, eu sei que tem um impacto nas crianças, que esta seria a outra pergunta que eu teria a fazer, é o impacto nas crianças, no seu desenvolvimento, É quando se tremendo. relacionam com o animal, fala tu, até posso partilhar a minha experiência pessoal, mas Eu para mim, eu acho que todas as crianças deviam crescer com animais, porque eles transmitem valores, eles transmitem amizade, eles transmitem respeito, eles transmitem carinho, afetos, eles melhoram a nossa autoestima, gostam de nós independentemente do resto, se somos feios, se somos bonitos, se somos altos, se somos baixos, é um amor incondicional. Então, isto faz falta. As próprias crianças assumem também o papel de cuidar. Isto é importantíssimo na vida. Nós não podemos só olhar para nós próprios, crescer de forma egoísta. Temos que saber que nos compete, dentro da sociedade, dentro de cada família, cuidar de alguém, respeitar esse alguém. A empatia que se cria, o facto de um animal, que seja cão, seja gato, a pessoa chora e estar lá ao lado, isto é extraordinário, é é, extraordinário. E eles às vezes fazem coisas que outras pessoas não fazem. E isto são valências, são competências, como dizias, que desde pequenitos nós temos que as desenvolver, ou devíamos desenvolver, porque isto é tão, tão importante em termos de sociedade. Quem nos dera a nós que todos os adultos, e por mim falo, nos comportássemos como se comportam tantas vezes estes animais, que não são falsos, que são empáticos, que são amigos leais até ao fim, gostam, gostam, não gostam, não gostam, mas estão lá e estão connosco, e eles nem pedem muito. Gostam de carinho, um bocadinho de comida, uns miminhos, uma caminha, e são fidelíssimos. É difícil encontrar pessoas tão fiéis como, por exemplo, os cães e até os gatos. Não é à toa que se diz que o cão que é o melhor amigo do homem. é, é, São extraordinários. Aqueles relatos que nós tantas vezes ouvimos de cemitérios onde está o cão, porque o dono foi enterrar e ele vai lá todos os dias. Quem é que faz isto? Quem? São os cães. Isto Está na faz hora. bem à alma. Isto faz bem à alma. Isto é um amor incondicional. E eles ensinam-nos estes valores. Eu cresci com um cão, e não é que tenha aprendido tudo o que ele me ensinou, mas cresci com um cão. Foi o meu melhor amigo. E era isso que eu encontrava nele, um amigo, o meu melhor amigo durante a adolescência. Não tive amigo como ele. Era, era um companheiro de vida. E é isto que eu acho que os animais conseguem ser, pretendem ser, devem ser companheiros. Companheiros de vida, companheiros na nossa casa, companheiros na nossa família, que todos nós deveríamos ter um companheiro destes. E para as crianças, isto vai moldar caráter. E se o nosso ficar mais parecido ao deles, bênção, maravilha. Exato. Bênção. Eu vou voltar a frisar. Hum, Quando é para ter um cão, a hum, própria criança tem que assumir o compromisso sim. para com o cuidar do cão.
Sim. Não é ter um cão ok, eu vou fazer quando me apetecer. Não estou a desenvolver, não estou a desenvolver competência à criança. Não, a criança tem que desenvolver a autonomia, isto chama-se... Altruísmo, não temos vontade de os levar à rua, mas ele tem de ir, ele precisa de ir. Então, alguém tem que ir. Exato. E não compete, não pode até ser sempre o mesmo. Terá que passar pelos elementos da família, porque somos todos elementos da família e todos participam. Portanto, é a minha filosofia mesmo, que é assim que deve ser, é assim que as famílias devem funcionar. O meu filho já está a começar. Isso mesmo, tal e tal. A outra mais nova ainda é muito pequenina, não dá Sim, para coitadinha. Ia passear, mas era de avião. Ela não guarda já. Mas olha, eu acho engraçado, porque, por exemplo, quando eu vou, uma coisa que eu... Há bocado estávamos a falar quando começámos esta conversa, estávamos a falar do bem-estar relacional. E a verdade é que o animal, a quantidade de pessoas que falam, sabes curioso que às vezes até chama-se contágio emocional. Sabes quando tu estás a sorrir e outra pessoa olha para ti e acaba por sorrir também? Sim. E depois tu és expert de sorriso, se o sorriso faz parte do pronto. Eu faço amizades assim na rua. Então, há pessoas que eu observo, porque eu gosto muito de observar, até porque também faz parte do que faço, ou seja, só para olharem para o cão e ao ele fazer alguma coisa, sorriem. Ou seja, vê como tu és com o próprio animal, acabas por ser um dinamizador de felicidade, de bem-estar, de afeto positivo para as outras pessoas. Por exemplo, eu há bocado estava a fazer um trabalho que me estava a ser desafiador, fui passear o Max, estive na conversa com o senhor que eu te disse, o senhor que estava lá no estacionamento, e saí e vim para casa, vínhamos os dois todos contentes. Olha, ele tinha feito as suas necessidades, tinha lá andado a brincar com o gato, e eu estava a falar com o senhor, e assim, olha, bom, já ganhámos o dia. E isto é que é importante perceber e ter clareza que isto sucede e não banalizar. Porque nos momentos menos bons é assim, ok, tudo bem. Não, tu não me dás só dores de cabeça. Tu dás-me dores de cabeça e dás-me aquilo que eu preciso. E estou lá, e ele está lá para nós. E é o que tu disseste, no final do dia ele está lá para ti e vai sempre ter contigo. Sim, e qualquer relação tem sempre os seus altos, tem sempre os seus baixos. Agora, nunca pode realmente os baixos, não é? Serem superiores aos altos, não é? Isto para qualquer relação, seja com ele, seja com outros compares. Isto é fundamental. E fazemos, de facto, muitas amizades à conta dos animais. Eu tenho pessoas que, por vezes, adotam e elas a contarem-me, porque o vizinho do quinto andar, vamos supor, que já lá está há anos, mas nem sequer sabiam o nome do vizinho e de repente adotaram um animal e o vizinho meteu conversa. Isto normalmente são pessoas que já passaram pela experiência também de ter um animal e reconhecem no animal e nessa relação e nessa experiência algo extremamente positivo. Isto é ótimo. E acabamos nós até por nos tornar um pouco mais sociáveis pelos animais, tal e qual como acontece pelas crianças, não é? Conhecemos as mães das outras crianças e então são estes agora de quatro patas, os filhos de quatro patas. E acabamos por conhecer pessoas graças a eles. É verdade. E tudo isto que nós estamos a falar é algo que nós devemos ensinar aos nossos próprios filhos, transmitir, que é para eles próprios. São bons valores. Os valores, os cuidados, as responsabilidades, a autonomia, a importância de desenvolver competência para saber cuidar do animal. E nós neste momento temos, sabes do quê, Daniela? Nos 3 componentes necessários para termos bem-estar psicológico. São as nossas necessidades psicológicas que precisam ser atendidas para eu poder ter bem-estar, que é o quê? Autonomia, competência e relação. Estas 3 competências, um animal ajuda a desenvolver uma criança. Então, se eu quero, uma criança ou um adulto, é transversal, portanto, ou seja, se eu quero realmente estar bem, eu tenho que ter estas necessidades atendidas. E então,
está aqui mesmo uma forma de o fazer. Portanto, estamos quase a terminar e vamos para a última pergunta, que é: o que é que a Daniela faz dia a dia para, ou seja, tu cultivares, ou seja, nós temos a tendência a ter um determinado set point, uma determinada baseline da nossa índice de felicidade, dos nossos níveis de felicidade. Há quem tome o tema como sério e, portanto, um objetivo de vida e que trabalhe para que o seu dia, ou que os seus níveis se mantenham ou que se elevem e que, quando se elevem, se mantenham nesse nível mais elevado. É como se nós fôssemos trabalhando os nossos níveis e então há dias que vem mais baixo, depois eles voltam outra vez. Há dias que tens picos, ou seja, vamos falar de animais. Há dias que te chateias, ela vem cá para baixo. Há dias que tipo enche de miminhos e tu, espetacular, e volta aqui, certo? Mas o que é que a Daniela faz para ir tentando elevando esta sua fasquia? Ou seja, o que é que tu fazes no fundo para seres feliz no dia a dia, de forma consciente ou de forma inconsciente? Diz-me práticas, diz, olha, Dália, eu todos os dias faço isto porque eu sei que isto me faz sentir bem, que isto dá-me bem-estar, que isto torna o meu dia mais alegre, que isto torna a minha jornada melhor. Sim. A parte boa de já não ser gaiata é que realmente nesta altura já descobri o que é que me ajuda, o que é que me faz mais feliz. É fundamental para mim rodear-me da minha família, de estar todos os dias com os meus e rodear-me também de amigos. Isto para mim é básico. Família nuclear e amigos elevam a fasquia, elevam o meu ânimo, levam-me a patamares mais elevados. E isto é particularmente importante, sendo que para mim eu tenho animais que são amigos. Não são todos. Alguns dispensam bem a minha companhia, ainda assim eu gosto muito de todos eles. Mas tenho amigos de quatro patas que me vêm visitar, nem que seja para pedir uns biscoitos, que me fazem sorrir, que me deixam feliz por estar com eles. Aqueles que nós passamos as mãos e olhamos para os olhinhos, para a carinha. Isto, para mim, é uma sorte ser veterinária, porque é algo que desde pequenina isto acontece e hoje em dia, todos os dias isto acontece. Então, isto é uma benção tremenda, não é? Então, é muito, muito bom. Há momentos de veterinária que são muito, muito tristes. Uma dor tremenda quando, por exemplo, nós os pomos a dormir, quando nós não os conseguimos salvar, quando temos que recorrer a, quer seja pelo bicho, porque perdemos mais um amigo, quer seja pelos donos, por sentir aquela dor que os tutores, quem já passou pela experiência sabe a dor que é um pedacinho de nós que se nos arranca, dói. Então essa parte é triste, há dias que a pessoa fica de rastos, mas logo a seguir vem um pequenito, um bem disposto, um que nos faz realmente pensar que nem tudo na vida é aquele lado menos bom, e que nos põe logo mais bem dispostos e que nos faz sorrir mesmo com umas lágrimasitas ainda nos olhos. Então isto para mim é uma sorte estar nesta profissão, porque todos os dias eu tenho momentos bons, nem sempre há momentos maus, mas momentos bons todos os dias acontecem. Para mim também é importante continuar e persistir em desenvolver. Eu tenho valores cristãos, os meus valores são valores como o amar o próximo, o respeitar as pessoas, o ser paciente, o ser bondoso, o poder ajudar. Então, isto são os meus valores. E fico feliz quando os consigo desenvolver. E isto não quer dizer que eu seja sempre correta, claro que não sou, infelizmente não sou, mas são valores. És humana! Uau! Mas são valores que eu procuro desenvolver.
Então, se eu puder ajudar alguém, porque a pessoa à minha frente está, como às vezes acontece, não é? Está carregada, é uma senhora até idosa, olha para onde vai a senhora, deixa-me lá dar-lhe uma mãozinha, eu sinto-me bem com isto. Então, são valores que eu procuro desenvolver. Não, meu doce, vou-te dizer uma coisa. Hum, Quando tu sentes esse sabor, essa esse doçura, sentimento, sim, sim. esse sentimento, são forças de caráter Uhum, que uhum, se estão a falar. uhum, Tens forças de caráter e tens valores. Os aham, dois. aham. E o que é que acontece? Aquilo que te dá prazer Sim, sim. normalmente são as forças que se falam. Ok, ok. Ou seja, é algo que está interno. Aham, É aquilo que se chama motivação intrínseca. aham. Os valores é aquilo que te ajuda a alcançar alguma coisa. Sim, Porque sim. tem objetivos, já é externo, ou seja, são Ok, comportamentos e muito condutas bem, muito bem. portanto, Já já deve aprendi, já aprendi. então, ou seja, essa bondade, essa generosidade, essa Uhum, gratidão que tu sentes, isso são forças de caráter, uhum, ok? uhum. E sim, enche-nos o coração e eu percebo Sim, perfeitamente, sim, porque eu sou uma generosa, sim. eu gosto de dar e Também, sinto-me também. maravilhosamente bem E quando sinto-me faço. bem, é mesmo isso, é sinto-me bem com isso, em poder ajudar, em poder fazer o bem, em alguém que aparece e que não tem capacidade financeira, que não, agrada-me poder ajudar dentro do possível, mas poder ajudar e sinto-me bem, não é? Isso faz-me um bem tremendo, faz-me um bem tremendo. Isso acontece, isto é uma das coisas que na psicologia positiva nós dizemos que é usa as tuas forças de caráter porque Uhum, elas vão-te fazer sentir bem. Então as pessoas isso, têm que as conhecer, isso. têm que perceber quais são elas, quando é que elas estão em desequilíbrio ou não em equilíbrio. Bom, mas eu já Uhum. iria entrar aqui em psicologia positiva, não posso. Vamos escutar. Terminou, são 10h34. Obrigada pela tua partilha, Daniela. Uma última Muito pergunta. obrigada pelo convite. Nada, obrigado. Eu fiquei muito contente. Acho que esta talk de hoje tem duas funções. Uma, perceber que os animais de quatro patas são, sem dúvida nenhuma, um booster, um Uhum, caminho para nós termos presente, atenção, com a devida responsabilidade, que influenciam muito o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, e, portanto, é um companheiro para a vida. uhum, Ao mesmo tempo, também falámos aqui que é muito para a base de tomada de decisão, uhum, decisões informadas em que não é só querer, não é do género, eu vou querer ter aquele carro, mas depois não. Imagina um carro, mas depois não cuida nada do carro e, portanto, não dura. é É só verdade. aquele momento e ponto. Conclusão, é muito importante as duas coisas, Uhum, os benefícios que tem, as responsabilidades que traz e aí ponderar qual a melhor decisão para se ajustar, a ser adequado ao meu fit pessoal, digamos assim. E aí sim, temos um bom componente e uns bons amigos e um relacionamento potenciador de bem-estar e felicidade. Tens alguma coisa a dizer, a acrescentar, ou a dizer assim, olha, pensem no vosso animal, juntem-se ao vosso animal. Queres deixar uma última mensagem? considerem adotar. Para mim, uma casa sem animais fica particularmente vazia. Então considerem, responsavelmente e com compromisso, mas considerem. É, é, é algo tão, tão bom, tão, tão positivo. É nobre, é, é um boost, como dirias. É um boost. Eu não consigo pensar, por exemplo, na minha casa, na minha vida, sem animais. E não é que tenha uma casa vazia ou até tenha uma vida vazia, tenho boas e muitas amizades, mas os animais são fundamentais, especiais, fundamentais, sim. Então, com carinho, com compromisso, com zelo, mas considerem, sim. Nota-se. A tua expressão é extremamente genuína e percebe perfeitamente que estás a dizer do fundo do teu coração. Mesmo, mesmo.
Totalmente. Portanto, queria agradecer, vamos dar por interminada. Fica aqui o conselho da Daniela. Obrigada, Daniela, pela tua presença mais uma vez. Vocês vejam e revejam esta Happy Talk, tomem nota, ponderem, façam as vossas decisões, e esta é mais uma forma de nós podermos elevar os nossos níveis de felicidade através dos nossos amigos de quatro patas. Obrigada a todos, boa noite, e encontramos no dia 18 de dezembro para outra Happy Talk. Obrigada, adeus, boa noite.